Olá, Olá, boa noite. olá, boa noite. Antes Tudo de mais, bem? agradeço teres aceitado o convite. Acho que ainda está um bocadinho fraca. Já estou a ouvir bem. Antes de mais, agradeço Ok, teres aceito o convite. nada. É um prazer. Ah, como é que começou o teu percurso no Alto em Patins? Como é que eu comecei? Como é que eu vim para o hockey? Sim, sim. Sim. Começou muito por acaso, porque realmente, eu não tinha ninguém ligado ao hockey. Mas por acaso, mas era um desporto muito tradicional lá, lá na minha zona. Não é por acaso que o Turquel é a aldeia do hóquei. E os meus pais sempre quiseram que nós, eu e os meus irmãos, fizéssemos algum desporto. E então nós começámos na natação, mas depois eu, como tive otites, aquilo durou 6 meses e pronto. E então eles depois quiseram nos meter no desporto. E assim, em conversa de café com o meu pai e com os amigos, decidiram meter todos os filhos no hóquei. Entretanto, depois foi a minha mãe que nos levou, ela achava que nós íamos para a patinagem, não é? Porque fui eu e a minha irmã que fomos ao mesmo tempo. Ela achava que eu e a minha irmã íamos para a patinagem artística, quando lá chegou percebeu que aquilo não era bem patinagem artística e que era para o hóquei. E pronto, foi assim que comecei no Alcobaça durante 2 anos e só depois é que me mudei para Turcal, que foi onde eu fiz a minha formação toda. E sempre foste guarda-redes ou tiveste já noutra posição? Não, por acaso isso também é uma coisa interessante. Eu em Alcobaça, pronto, tive que começar a patinar, não é? Comecei como jogadora. E eu depois deu-me assim uma panca, não sei bem o que é que foi, que eu queria ser guarda-redes e queria ser guarda-redes à força toda. Opa, e não sei porque não me deixavam ser guarda-redes. E eu estava sempre a dizer, eu quero ser guarda-redes, quero ser guarda-redes, quero ser guarda-redes. Depois, entretanto, os meus pais, quando 2 anos depois de termos estado em Alcobaça, mudaram-nos para Turquel. Acho que também deve ter tido isso, também deve ter tido um bocadinho de influência. E depois em Turquel, acho que tive um bocadinho como jogadora, mas depois deixaram-me ser guarda-redes e pronto, depois, desde então fui sempre guarda-redes. O guarda-redes tem assim um objeto mais específico, ou seja, tem um equipamento Sim. diferente do. Como é que é todo o equipamento tem um guarda-redes já tem patins? É. Quem não ouvi bem? Acho que. Sobre o Não equipamento do percebi a Ato em pergunta. Patins. Sobre Sim, o equipamento do guarda-redes já tem patins. Tu são as diferenças em relação a um jogador de campo? Porque tem mais objetos. sim, nós temos muito mais equipamento. Claro, porque também não é, estamos ali a levar com as bolas, temos que estar muito mais protegidos. O equipamento é completamente diferente. Eu acho que a única semelhança que nós temos com os jogadores é mesmo os patins. Até o stick é diferente, as bolhas são diferentes, a maior parte das vezes são diferentes. Todo o equipamento é muito mais diferente porque é muito mais pensado para nos proteger a nós e é muito mais pensado em termos de proteção, na minha opinião, tem que ser muito mais pensado em termos de nos proteger ao máximo, no entanto, ser o mais leve possível, porque com tanto equipamento, cada peça é importante ser o mais leve possível para que nós também nos consigamos mover e assim, porque com tanto equipamento, umas graminhas fazem toda a diferença, sem dúvida. E Acho que também é uma posição um bocadinho incómoda porque estão durante muito sim, tempo sim. na mesma posição. Sim, Também sim, bastante. também é Sim. intimidativo. Sim, os nossos joelhos, nós guarda-redes sofremos imenso de joelhos por causa da posição em que estamos e temos muitas lesões, muitas vezes, exatamente por estarmos muito tempo naquela posição. O ano passado e este ano tive lesionada já, exatamente por causa disso. Era exatamente, ou seja, as minhas lesões foram exatamente de estar demasiado muito tempo naquela posição. Portanto, sim, é um esforço grande em nós. Entretanto, em 2016, em 2015, 2016, cenas ao Benfica. Sim. E como é que foi essa experiência no Benfica, onde venceste tudo a nível interno e só faltou vencer a União Pois. Europeia? Sim, é verdade. Foi muito bom. Acho que, claro, foram 4 anos onde eu aprendi imenso e acho que se não havia melhor sítio para crescer enquanto guarda-redes do que no Benfica, não é? Porque estava a jogar com algumas das melhores jogadoras do mundo
e as melhores jogadoras do país, portanto, acho que melhor sítio para crescer não podia haver. E para além disso, foi a experiência de jogar num clube tão grande como o Benfica, que para além disso tem pessoas incríveis, não é? Que o Benfica, eu que digo muito, e é verdade, o Benfica são as pessoas e esse carinho que senti durante ao longo dos 4 anos e que ainda sinto, acho que foi muito bom e continua a ser muito bom, não é? Porque às vezes ainda recebo algumas mensagens e é muito bom, mas acho que foi muito bom pela experiência, pela aprendizagem enquanto guarda-redes, porque também muito da guarda-redes que eu sou hoje devo muito também ao Benfica, claro que a formação intercal foi indispensável, mas o meu grande salto quando guarda-redes foi no Benfica, sem dúvida, muito graças ao facto de estar a jogar com as melhores do país e algumas das melhores do mundo, não é? Foi incrível. Uh, Tu fizeste parte da equipa do Benfica, acabou por perder a União Europeia no Estádio da Luz. É verdade. Foi duro esse momento, Sem dúvida, perder a União acho, Europeia a jogar em casa. sem dúvida, eu acho que foi dos momentos mais duros no hóquei. Acho que nunca, acho que foi assim que me lembro a única vez em que eu chorei de ter perdido no jogo. Foi aquele jogo. Custou-me mesmo muito, talvez também o da Argentina. Custou-me mesmo muito, porque claro que estávamos à espera do pavilhão ter um bocadinho mais gente do que o que tínhamos habitualmente nos nossos jogos. Mas não estávamos à espera de ter um pavilhão completamente cheio, que é completamente diferente. E eu sinto muito, muito, eu sentia muito que nós, quando ganhávamos, não tínhamos sido nós a ganhar, pelo menos eu sentia isso, mas tínhamos que. Era algo para os benfiquistas. E sentir aquele apoio todo e ver aquelas pessoas todas que apareceram, aquelas pessoas a torcer por nós, do início ao fim, literalmente. Mesmo quando acabou o jogo, nós perdemos, eles continuaram a apoiar-nos até nós irmos para dentro. Foi incrível. E depois foi aquele sentir de não lhes poder ter dado aquele prémio a eles. Acho que isso foi o pior. Não poder ter feito, não ter ganho aquele prémio para as pessoas, isso foi o que me custou mais. E isso foi, sem dúvida, se calhar, dos momentos mais tristes que eu tive no hockey, foi ter perdido esse jogo. E em termos de hóquei em patins, tu este ano foste jogar para o Tamborite. Sim, Quais foram as maiores diferenças? O Benfica é um dos maiores clubes nacionais, sim. tem uma enorme massa adepta. Quais foram as diferenças em termos de mediatismo entre as duas equipas? Eu acho, sem dúvida que essa foi uma grande diferença. O facto de, para nós estávamos habituados a ter muito apoio, muitos adeptos, para o CAC, claro que também tínhamos adeptos, claro que mesmo alguns benfiquistas continuaram a apoiar-me e a seguir-me e a ver-nos também enquanto equipa, mas claro que se sente também essa grande diferença pronto, dos femininos enquanto realidade. E depois também o facto, também senti uma grande creva no sentido de passar, de estar a jogar ou a treinar com assim, num ritmo que, não, na minha opinião, não, é muito difícil que exista noutro clube a nível nacional, para pronto, noutro clube onde, não, onde se calhar o nível, a qualidade de treino, não tanta qualidade, mas o ritmo de treino se calhar baixa um bocadinho, porque nós no Benfica tínhamos muito ritmo e é normal noutros clubes não haver tanto ritmo, que foi o que aconteceu. Senti muito essa quebra em termos de treino, mas também me adaptei rápido e depois também passei de guarda-redes suplente para assumir uma equipa, que era algo que eu queria muito e foi muito por aí que eu também saí, porque acho que precisava para crescer. Acho que era isso que me faltava crescer enquanto guarda-redes, era muito o assumir uma equipa. E pronto, depois essa foi a mudança muito positiva que ao início foi um bocadinho difícil, mas também rapidamente consegui. Como é que estava a correr a vossa temporada, tanto a nível individual como a nível coletivo? Assim, a nível individual, estava a correr bem. Eu fui convocada ao estágio da seleção, que era um grande, era um objetivo meu, ser convocada aos estágios. Portanto, a nível individual até estava a correr bem, consegui fiz bons jogos. A nível coletivo, podia ter sido muito melhor. Nós perdemos alguns jogos e não fizemos os melhores resultados que podíamos ter feito para a equipa que nós tínhamos ou para a equipa que queríamos, para o nível que queríamos estar.
também tivemos algumas saídas durante a época que foram uma grande quebra para a equipa, não é? Porque são coisas que mexem sempre com a equipa e isso também nos prejudicou. Eu acho que a termos coletivos podia ter sido muito melhor, até à paragem, não é? Mas acho que a nível individual conseguiam uma das coisas que eu queria, com a minha saída do Benfica, que era ir ser convocado aos estágios da seleção. Portanto, mas a nível coletivo podia ter sido muito melhor, sem dúvida. Em termos de seleção, quais são os objetivos que tens? Que gostarias de concretizar ainda? Em termos de seleção, eu não penso muito em ir à seleção, por vários motivos, mas não é assim algo que eu penso, eu tenho que ir à seleção. Eu trabalho muito, o meu grande objetivo enquanto trabalho é ser a melhor guarda-redes que eu conseguir ser. Se isso chegar para ir à seleção, muito bem, se não chegar, não chegou, entre aspas, mas eu quero sempre ser melhor que no dia anterior, um, e quero sentir que dei sempre o meu máximo para ser o melhor que conseguir ser e não ficar triste se não chegou para, porque se calhar se não chegou para era porque não tinha que chegar para, e portanto, mas indo à seleção, claro que era um grande objetivo, ser campeã da Europa, e campeã do mundo. Talvez primeiro campeã da Europa e depois campeã do mundo. Mas acho que gostava mais de ser campeã da Europa de clubes do que talvez por seleção. Porque acho que é diferente ir pelo um clube, ir representar um clube, ir à Europa e ser campeão da Europa. Quer dizer, neste momento também temos a Taça Intercontinental, que é como se fosse campeão do mundo de clubes. Portanto, pronto, talvez não penso muito em ir à seleção, mas talvez se fosse, e se for, talvez primeiro campeão da Europa e depois campeão do mundo, para ser assim a escadinha. E também tens visto o evoluir do hóquei em patins feminino em Portugal nos últimos anos. Tem havido uma evolução positiva ou nem por isso? Assim, eu acho que o hóquei patins feminino caiu um bocadinho assim há já alguns anos. O hóquei em patins há 10 anos, quando eu era mais nova, tenho noção que tinha muito mais impacto nacional, tanto que haviam atletas profissionais do hóquei feminino, e neste momento há já uns anos que isso não acontece. No Benfica, somos semi-profissionais, ou seja, recebemos, mas não chega para sermos profissionais do hóquei. E mesmo a quantidade de atleta a diminuir. Um, mas no entanto, noto que esteja a haver, ou sinto que esteja a haver uma mudança para que se volte para o que comece a crescer aos poucos e poucos. Vejo uns passos a serem dados nesse sentido. No entanto, claro que são coisas que demoram o seu tempo e infelizmente acho que cada vez as jogadoras mais novas têm vindo a desistir, o que é uma pena. Já este ano estão equipas séniores, femininas, e que estão a desistir, o que é uma pena, mas sinto que estão a ser tomadas medidas e que estão a dar passos para que essas meninas não desistam tão cedo e assim sendo que se começa a crescer um bocadinho mais o hóquei feminino, porque realmente tem-se notado uma grande quebra a nível nacional, comparado há uns anos, porque se as pessoas acompanham o hóquei há muitos anos, antes tínhamos muito mais raparigas a praticar e lá está, havia essa questão mesmo o hóquei tinha muito mais mediatismo ao ponto de haverem atletas que conseguissem ser profissionais da modalidade. Mas eu acredito que estejam a ser tomados passos, mas são coisas que demoram ainda o seu tempo. O Sporting entrou este ano na modalidade. Achas que a Sim. entrada num clube como o Sporting, também um clube dos grandes de Portugal, estão muitos adeptos, pode também ajudar a trazer mais adeptos para o hóquei? Penso que sim, acredito que muito que sim. Acho que isso é um passo muito grande, dado pronto, porque o Sporting decidiu formar a equipa. Eu acho muito bem e fico muito contente porque realmente, quer queiramos, quer não, são clubes muito grandes, que trazem muita visibilidade à modalidade. Só o facto de trazerem visibilidade faz com que as pessoas pelo menos saibam que existe hóquei feminino e as raparigas, as meninas mais novas que se calhar queiram, que se calhar estavam a pensar em começar a praticar um desporto, se calhar já veem, está ali o hóquei é fixe, e isso é muito bom. Acho que
acho que isso é muito importante, acho que é muito importante clubes como o Benfica continuar a ter a modalidade de clubes como o Sporting, que agora criou e que continua a ter, e depois também apostarem na formação deles, ou seja, na formação desses clubes grandes, também no feminino. Que acho que isso é muito importante, não é? Porque, para além disso, nós jogadores acho que temos que ser um exemplo, para que as meninas se sintam apoiadas, se sintam e que gostem da modalidade. Eu acho que nós temos que ser um exemplo dentro de campo e fora de campo para elas, para que quem pratica continue a praticar e continue a gostar. E quem não pratica, que se calhar se está a passar na Sporting TV ou na Benfica TV um jogo de hóquei patins feminino, que olhe e veja, gosto. E continua a acompanhar e começa a ver mais. E é assim que acho que se aumenta. E portanto fiquei muito contente quando soube que o Sporting ia criar equipa e espero que continuem durante muitos anos com a equipa deles e o Benfica igual. E quem sabe um dia Um, ao Porto. a falta de equipas totalmente femininas ou de competições de formação de estalões jovens femininas pode ser também um entrave a esse desenvolvimento, porque uma tudo é Sim. competido com rapazes nos 12, 13, 14 anos, depois a partir daí começa a haver uma diferença grande e depois muitas meninas podem acabar por desistir. Não havia. Pode repetir. Sim. O que estava a perguntar era se a falta de Ah, equipas na formação pode ser sim. um entrave depois à continuação das meninas no hóquei em patins. Sim, eu acho que sim, mas claro que era muito bom e, por exemplo, acontece em Espanha ou seja, haver campeonato feminino de formação. No entanto, é algo que é muito difícil acontecer agora. Ou seja, nós ainda não existe, nem de perto nem de longe, meninas suficientes para isso ser possível, para se pensar fazer isso. Ainda são muito poucas as meninas que jogam para que se consiga ter um campeonato e os clubes não têm capacidade para ter um campeonato só de meninas. Eu acho que era muito importante era que se calhar as meninas continuassem durante mais tempo, porque eu acho o que está a acontecer agora acho que as meninas estão a sair muito cedo das equipas mistas, apesar de se ter alargado o escalão em que elas podem estar em misto, mas eu acho que elas cada vez estão a sair mais cedo. Eu acho que, na minha opinião, isso não parece algo positivo, porque acho que se cresce muito no misto, e há certos, e isso é quase como cortar etapas e queimar-se etapas, ou seja, elas ao saírem tão cedo da parte da formação, que é misto, porque tem que ser misto, porque não existe outra forma de ser neste momento, acabam por queimar etapas, porque existe um motivo para o qual se haverem escalões, não, claro também é pelas idades e tudo mais, mas cada escalão, eu acho que cada escalão tem que se passar por cada escalão. E por isso não se pode passar de iniciados ou de escolares para logo para umas séniores. Não é bom para o desenvolvimento delas enquanto jogadoras. E eu acho que isso é algo que está a prejudicar muitas meninas e que faz com que elas, inevitavelmente, depois de saírem daqui a pouco tempo, depois acabam por desistir, porque depois acabam por não ter lugar nas séniores. E portanto eu acho que era algo muito positivo que elas continuassem mais tempo no misto. Claro que há muitas equipas séniores femininas que vivem das jogadoras mais novas, mas então que ingressem em equipa sénior, mas também continuam nos femininos, para não queimarem etapas na evolução delas enquanto jogadoras, porque eu acho que isso também neste momento tem feito com que muitas meninas acabem por desistir. Mais uma vez agradeço ter aceitado o convite De nada. e votos de muito sucesso. Muito obrigada. Eu é que agradeço pelo Muito convite. Adeus. Obrigada. Deus, obrigado. Adeus.